parece em alguns momentos é que a brilhante marcação individual que castiga o adversário do Palmeiras também está castigando um pouco o próprio time. Então ontem eram duas linhas de quarto, mas esquece o sistema tático convencional. O que importava para o Palmeiras era a marcação individual. Jogando, o Endrick se aproximava do Lopes e do Veiga. Então você tinha o Estevão pela direita, o Piquerez pela esquerda. E linha de três atrás com Marcos Rocha, Gustavo Gomes e Murilo. O Gustavo Gomes pegava o Caleri individual, o Murilo pegava o Luciano individual e o Marcos Rocha vinha com o André Silva individual. Marcação individual dos volantes do Palmeiras e na frente, volante com volante. Então Bobadilha com o Rios e o Aníbal pegando a saída do Alisson. O Veiga vinha aqui em cima para marcar o Arboleda, o Alan Franco. O Arboleda com o Lopes. O Endrick pegava a saída do Diego Costa. E o Piquerez vinha pegar aqui embaixo a subida do Igor Vinícius. E aqui, para o Estevão sobrava o Wellington. Muitas vezes, não todas, sem sobra. Sem sobra aqui atrás, tá vendo? Marcos Rocha com o André Silva, Gustavo Gomes com o Caleri e o Murilo com o Luciano. Não sobra ninguém. Em alguns momentos, o Veiga vinha cuidar da marcação do Alisson, e aí o Rocha ficava um pouco como sobra para se o Wellington passasse pelo Estevão. Muito desgaste físico. E aí tem uma coisa, o Palmeiras não tem feito isso todos os jogos, mas por exemplo, fez na Vila Belmiro, 1-0 pro Santos, fez contra o Flamengo, 0-0, fez contra o São Paulo, 0-0. Fez também contra o Santos, 2-0 no Allianz Parque, final do estadual. Mas desses 4 exemplos, 3 sem gol. Talvez porque o Palmeiras esteja correndo demais, desgastando demais para marcar e faltando perna para chegar na frente. Mas a marcação vai continuar existindo assim. É uma boa teoria, né? Tá faltando perna para chegar lá na frente. Peço perdão que a gente rodou 2 vezes aí, porque travou aqui o sistema, acontece, né? Diga, Hernan. Não, mas o PVC merece. A aula dele é assim, é até para o nosso público um presente ter a repetição ali do PVC na prancheta. O PVC tem muita razão sobre essa questão de pernas, mas a gente lembra que a preparação física do Palmeiras é hoje a melhor que tem, ou uma das melhores do Brasil, né? Lembrando que na academia de futebol, quando o jogador chega com déficit físico, já na hora, quando ele vai ser mapeado, isso toda a reapresentação. O jogador passa por uma câmera, uma espécie de câmera fotográfica, que mapeia o corpo do jogador e já na tela tem o resultado, a informação. Se tiver vermelho, o jogador tem que ser preservado desse treinamento. Então, assim, há um trabalho físico, há um trabalho de acompanhamento, preparação física é espetacular, com a comissão técnica do Abel Ferreira, mas, de fato, o Palmeiras tem sentido essa questão física, essa questão do cansaço nos jogos. E aí é um problema que é calendário, é o que o Abel sempre fala nas entrevistas coletivas dele. O Denner Luiz Calegari Barbosa está lotando o nosso chat aqui de mensagens falando que, bomba, o Milan quer o Abel Ferreira e que ele recebeu essa notícia de um grupo de palmeirenses. Seria maravilhoso para quem gosta do Milan. O Abel só sai se ele quiser. Enfim, não tem informação, mas posso ir atrás aí até para dar uma moral para nossa audiência, mas o Abel só sai do Palmeiras se ele quiser. Ele tem uma situação muito, muito confortável no clube e tem a palavra dele que ele vai cumprir o contrato dele, que foi renovado até o fim de 25, esse trato que ele tem com a Leila Pereira, muito em função do Mundial de Clubes, que o Abel tem esse desejo de disputar mais uma vez e disputar para conquistar esse Mundial de Clubes, que agora é num novo formato. Me surpreenderia se uma proposta do Milan, não sei, que fosse uma coisa que partisse do Abel. Olha, eu realmente quero ir, acabou o meu ciclo no Palmeiras, eu quero ir embora. Não me parece ser o que acontece hoje nos bastidores do clube, mas a gente vai checar e trazer aqui no de primeira.
Perfeito, Hernan. Olha, meu coraçãozinho ia ficar contente com essa notícia, mas eu acho difícil, pelo que você tem de bastidor, né? Agora, falando em Abel, como é que foi esse pedido de desculpa do diretor de São Paulo, do Belmonte, para ele, depois de ter falado aquela frase em português de pi? O Palmeiras, assim, primeiro teve aquele primeiro sinalzinho de paz, né, antes desse jogo, foi quando as assessorias dos clubes, né, conversaram para que o Abel usasse a sala de coletivas do São Paulo. Então, assim, teve toda uma conversa, todo assim, ó, vocês vão usar primeiro, depois vai ser o São Paulo, aí vocês colocam um banner lá de vocês, aquela coisa toda. Então, tudo foi arquitetado, tudo foi conversado, como tem que ser mesmo com dois clubes, né? Então, as duas assessorias, os dois diretores de comunicação conversaram antes da partida, né? Já bem na véspera da partida, e foi o primeiro sinalzinho ali de bandeira branca. O São Paulo estava com uma preocupação muito grande de como receber o Palmeiras, né? Não só na questão da torcida, ali que passa no meio da torcida quando o ônibus chega, conversa com a polícia militar para que fizesse um esquema, que se chegasse com muita segurança, e a recepção dentro do Morumbis ficou a cargo da direção. E aí teve uma conversa com o Belmonte para selar isso, para colocar uma pedra nesse assunto. E a ideia do São Paulo era que essa pedra fosse colocada antes da partida, para que o jogo corresse tranquilamente, para que não tivesse, mesmo se tivesse algum problema de arbitragem, algum problema de expulsão, essa coisa já estava com a pedra no assunto antes, né? O assunto paulistão não queria o São Paulo não queria que ele fosse que ele fizesse parte desse durante a partida. Então houve essa ideia, né? E aí o Belmonte falou: não, eu vou recepcionar o Abel Ferreira e vou dar um abraço nele e vou pedir desculpas, vou dizer que tudo que aconteceu ali. Então o Belmonte estrategicamente ficou ali na porta do Morumbi, quando se chega no corredor ali, que você passa onde é a zona mista, onde tem as entrevistas, quem vê as entrevistas ali é a entrada. E aí o Belmonte teve essa ideia, bateu essa ideia com o presidente Júlio Casares, que foi favorável também, os outros diretores também foram ouvidos, e o Belmonte então recebeu o Abel Ferreira, e aí foi aquele abraço, aquela imagem que todo mundo compartilhou ontem antes do jogo nas redes sociais, foi noticiado aqui no UOL mesmo, a gente viu, e aí teve aquele pedido de desculpas. E o Abel... assim, depois ele falou: olha, eu gosto muito quando se tem aquela atitude, quando o homem entende que errou e que passou do limite. O Abel perdoou. O Abel não vai esquecer essa história, que é um pouco da característica do Abel Ferreira. Quem conhece e convive com ele sabe que ele é assim. Mas ele aceitou as desculpas. Então, do Palmeiras também partiu essa coisa de colocar uma pedra no assunto. E outro bastidor que foi interessante também... Ontem, o Júlio Casares foi conversar com a Leila, né? A Leila também já tinha dado um abraço no Belmonte na chegada. Teve uma conversa ali. O Júlio Casares, inclusive, posta uma foto com a Mara, que é a namorada do Júlio Casares, e também com a Leila Pereira, e ali conversando e tal, aquela coisa bem íntima, aquela coisa bem ali de bastidor e tal. Então, o Júlio Casares, de alguma maneira, também, ao postar a foto ao lado da Leila Pereira, ali no âmbito familiar dele ali, também quis mandar um recado: olha, tá tudo bem aqui, tá tudo certo. Então, ontem, essa atitude do Belmonte coloca um fim, ou tenta se colocar uma pedra nesse assunto que foi o jogo do Campeonato Paulista. A Leila ainda... a gente vai ver a imagem agora, então, Domi. A Leila chega primeiro, o Belmonte está aqui no cantinho, de camiseta preta. É o diretor de São Paulo. Aí ela chegou, cumprimentou, tudo bem, aquela coisa toda. O Buozzi, que é o vice-presidente. Aí passa o Castanheira, que é o auxiliar do Abel. Os seguranças do Palmeiras estão passando. Aí a chegada do staff, né, o pessoal da CBF, o Daniel, que trabalha no Palmeiras, e aí o Abel, com seguranças ali, já tem aquele pedido de desculpas, aquela conversa, o Abel dá aquela palpadinha assim no Belmonte, um abraço, e aí ficou tudo bem, vamos embora pro vestiário, acabou, pedra no assunto, e aí a vida seguiu ali.
Ai, que bom, né? Tava faltando um episódio bom nessa história inteira, né? Para encerrar dignamente, né? Tava faltando essa dignidade aí, né, não, André Hernan? Tava faltando, porque o pedido de desculpas do Belmonte naquele vídeo que acabou vazado, que foi um vídeo foi para o TJD, foi para diminuir a pena, foi para tentar colocar em campo o Caleri, que não podia estar lá no corredor brigando e estava brigando porque estava suspenso. Então a tentativa era de colocar um jogador muito mais do que aquela coisa do coração, sabe? A gente sabia disso, tá? Eu trouxe essa informação de bastidor aqui. Só que ontem a direção decidiu colocar uma pedra nesse assunto para que essa faísca ou qualquer fagulha não fosse para o campo. E acabou que deu tudo certo e saiu todo mundo ileso.